Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, e o mais ele fará. A palavra do Senhor para nós hoje é confiança. Confiança em Deus. E eu quero lhe contar uma história que irá ilustrar perfeitamente o que esse versículo ele significa ou o que esse versículo ele quer nos ensinar. Certa vez um irmão, ele foi fazer uma viagem para um outro país. E entrou num avião, embarcou, e no meio da viagem houve uma grande turbulência. E aquele irmão ficou muito preocupado, a ponto de começar a orar, pedindo perdão a Deus por seus pecados. Ele ficou muito tenso durante aquela viagem, em especial no momento daquela turbulência. Só que ele olhou para o lado e ele viu um jovem com um fone de ouvido. E aquele jovem parecia que estava totalmente alheio a tudo que estava acontecendo. E aquele irmão ficou assim, intrigado com aquela atitude daquele jovem, enquanto o avião todo expressava preocupação, os rostos das pessoas expressavam desespero, preocupação. Ele estava tranquilo. Bom, o voo terminou. Quando eles desembarcaram, aquele irmão ainda ficou intrigado com aquele jovem. Só que, para sua surpresa, quando todos desembarcaram, o piloto foi ao encontro daquele jovem, deu um abraço nele e disse para aquele jovem o seguinte: filho, hoje foi tenso. Aí ele falou: pai, foi tenso. E aquele irmão, ele pôde então perceber uma coisa. Por que aquele jovem não ficou desesperado no meio daquela grande turbulência? Por que aquela turbulência não causou desespero naquele jovem? Porque o pai dele era o piloto. É isso mesmo. De uma forma bem simples, eu quero utilizar essa história para ilustrar o que esse versículo 5 de Salmos 37, ele mostra para nós, ele ensina para nós. Aqui diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Aquele menino, ele entregou a sua vida, ele confiou a sua vida nas mãos do pai. E o que aconteceu? Quando ele entregou, entrando naquele avião, a sua vida e confiou que o pai tinha a habilidade, a capacidade, a experiência para conduzir aquele avião, o pai fez o que era necessário. O pai transportou todos em segurança. O pai conduziu aquele avião com maestria. O nosso pai, ele é perfeito. Ele é o mestre. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece você. Agora, a sua falta de entrega, a sua falta de confiança impede o Senhor de fazer aquilo que ele quer e precisa fazer na sua vida. Então esse filho ele nos mostra o que nós, como pessoas, seres humanos, temos que fazer com relação ao nosso Deus. É uma entrega, eu sei que é algo muito desafiador, porque nós fomos ensinados a termos as rédeas da nossa vida. Nós fomos ensinados a não depender de ninguém. É isso mesmo. Até os nossos pais nos ensinam isso. Olha, você não tem que... A menina, você não tem que depender de homem algum, você tem que estudar, ter a sua profissão, você tem que trabalhar, ter o seu dinheiro para não depender de ninguém. E o rapaz também, não, você tem que ser homem, você tem que estudar, tem que trabalhar, você não tem que depender dos seus pais, do governo, você tem que depender da força do seu braço, do seu intelecto, da sua capacidade. E aí, quando conhecemos a palavra de Deus, a palavra nos ensina que nós devemos depender de Deus. Não significa que você tem que parar de trabalhar, de se esforçar, de estudar, de fazer a sua parte. Pelo contrário, mas você precisa colocar a sua dependência não nos recursos humanos, mas em Deus, que tudo pode fazer. E o final do versículo, as duas primeiras partes, elas dizem respeito a nós, entrega e confiança. E a terceira parte, aí é com Deus. E ele fará o que for necessário, e ele tudo fará, e ele conduzirá a sua vida, e ele trabalhará na sua vida. É fato que nós vamos vivenciar muitas turbulências ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Até no Evangelho, Jesus... certa vez eu ouvi algo muito interessante, que dizia o seguinte: Jesus trabalhava durante o dia, Jesus orava à noite, e quando ele dormia? Em meio à tempestade. Precisamos chegar nesse nível, trabalhar durante o dia, orar à noite e descansar em meio às tempestades da vida. Por que Jesus fazia isso? Porque ele tinha total confiança no Pai. Ele sabia para onde o Pai estava conduzindo a sua vida. E você sabe para onde o Pai está conduzindo a sua vida? Você já se entregou a Ele de todo o coração? Você já colocou nas mãos dele suas preocupações e ansiedades, seus medos, os seus temores já estão diante de Deus? Você com sinceridade já pediu para Deus lhe ajudar? Você já disse para Deus: Senhor, essa situação eu não sei o que fazer, mas eu entrego em tuas mãos. Porque quando eu não posso agir, o Senhor age. Quando eu chego no meu limite, o Senhor pode fazer um milagre. Quando existe um impossível diante de mim,
Para o Senhor nada é impossível. É isso mesmo. Coloque essa palavra no seu coração. Mas entregue mesmo. Eu sei que é difícil entregar e confiar, depender de Deus, esperar no Senhor, porque muitas vezes somos ansiosos. Nós entregamos, confiamos e queremos uma resposta imediata, sendo que muitas vezes estamos vivendo situações que nós provocamos por nossa impaciência, por nossa precipitação, por nossa rebeldia ou desobediência a Deus. Só que as consequências, elas surgem de tudo aquilo que fazemos. Mas quando nós tomamos uma decisão certa de entregar, de confiar, às vezes queremos uma resposta imediata. As coisas de Deus não são assim. Nós estamos acostumados a pegar um controle remoto e ligar, e apertar um botão e ligar um eletrodoméstico. Mas com Deus não é assim. Você entregou, confiou, deixe que o Senhor trabalhe agora. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer o que tem que ser feito, deixa Deus colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas não é da noite para o dia. Ele tem o poder de fazer da noite para o dia. Deus tem o poder de fazer assim. Mas às vezes precisamos esperar o processo. Precisamos aguardar, precisamos confiar. E no momento que você entrega, antes de Deus agir, existe o confiar. O confiar faz parte do processo. Se você não confiar, Deus não agirá. Porque há pessoas que falam assim, eu já entreguei, mas não está confiando. O segundo passo tem que ser dado. Se você entregar e não confiar, Deus não age. Eu entreguei, confiei, então ele agirá. O menino estava convicto. O meu pai está no controle. O meu pai está comandando a situação. O meu pai, ele tem habilidade, ele tem capacidade. Às vezes nós não confiamos em Deus como esse jovem confiou no seu pai. Como esse menino descansou no seu pai, na capacidade do seu pai, nós não fazemos. O nosso Deus, ele é todo poderoso. Não há limites para ele, mas só que na hora de confiar, nós limitamos a capacidade e o poder do nosso Deus. Como se uma doença fosse mais poderosa do que o nosso Deus. Como se uma crise financeira fosse mais poderosa do que a capacidade provedora de Deus. O nosso Deus, ele não é o médico dos médicos, ele é a própria cura. É isso mesmo. Então por que não confiar naquele que é a própria cura? Por que não confiar naquele que é a nossa provisão? Por que não confiar naquele que tem todo o poder, que pode todas as coisas? Entregue hoje sua vida nas mãos de Deus. Confie, faça isso e você vai ver Deus trabalhando, agindo, operando. E a palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o agir de Deus se você entregar e confiar. Faça isso com sua casa, com sua família, com suas finanças, com a sua saúde, com qualquer área da sua vida. Faça isso, faça esse teste. Pratique a palavra e veja o resultado. Agora, se Deus não agir, é porque você não confiou. Se Deus não agir, é porque você não entregou. Porque você tem que seguir exatamente o processo, o passo a passo, que é entregar, confiar. E ele então trabalhará. E ele então agirá. E ele então colocará as coisas nos seus devidos lugares. Que Deus abençoe você. Não espere amanhã, faça hoje essa entrega. Confie a partir de hoje e você verá a paz que excede todo entendimento, guardando o seu coração, suas emoções. E você vai ter paz. As pessoas não vão entender como você consegue ter paz em meio a toda essa tribulação, turbulência, tempestade. Você vai dizer, porque eu já entreguei, eu confio no meu Deus e eu sei que ele já está agindo. Eu creio que ele já está trabalhando em nome de Jesus. E assim como aquele jovem saiu daquela situação, daquela turbulência, daquela viagem, tranquilo, e abraçou o seu pai, no final eu digo para você, depois que esse deserto, que essas situações passarem, que o que você está vivenciando passar, você vai abraçar o seu pai e vai falar para ele, pai, muito obrigado, valeu a pena confiar em ti. Valeu a pena confiar, depender do seu poder, depender da sua ajuda, valeu a pena, porque o Senhor não me decepcionou. Deus não irá te decepcionar. Deus não irá frustrar você. Você é que muitas vezes deixa a desejar, por isso não colhe os frutos e os resultados. Fique na paz, guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.